Padre Cássio tem alguma fala no início, Padre Cássio? Sim. Pode. Okay. Só um minutinho. Meus amigos, boa tarde para todos que estão chegando na nossa live hoje, nosso terceiro e último dia da nossa caminhada de terça, ontem e hoje, conversando um pouco, partilhando um pouco da vida, partilhando um pouco dos nossos trabalhos a nível de pastoral, a nível da Igreja Universal. Ontem conversávamos sobre a Fratelli Tutti. Então é uma alegria podermos estar juntos novamente nessa tarde. Hoje, quem vai conversar conosco e nos ajudar a iluminar um pouquinho a nossa caminhada, partilhando a sua experiência, que é muito bela e muito, muito rica, é o Padre Tatagiba, da Diocese de Cachoeiro, do Itapemirim, lá do Espírito Santo, do nosso Regional Leste 2, ainda do nosso Regional Leste 2. Padre Tatagiba, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Sempre que a gente solicita algo para o senhor é sempre muito solícito e muito atencioso com a gente. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Padre Cássio. Muito obrigado. O nosso amigo também, o Padre Marcelino, está com a gente aí, no suporte do Leste 2. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Padre Cássio. Boa tarde, nosso assessor de hoje, Padre Tatagiba, também nosso padre convidado está ali conosco, e a Chavana, que está nos bastidores. Um bom encontro para todos nós. Valeu. O nosso amigo também convidado vai também nos partilhar um pouco, é o Padre Edson, da Diocese de Amargosa. Padre Edson, muito bem-vindo também ao nosso Leste 2, aqui na nossa Comissão Regional de Presbíteros. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer também muito grande para mim, viu? Nós que ficamos satisfeitos e felizes com a presença. E também, como disse o Padre Marcelino, a Chavana, que fica aí no nosso suporte técnico da nossa live. Então, meus amigos, nós vamos iniciar, Padre Tatagiba vai nos iniciar nessa tarde, sempre lembrando, durante a nossa conversa, no chat do YouTube ou do Facebook, você pode colocar o seu comentário, pode colocar a sua pergunta, que ao final a gente vai fazer esse momento de partilha e de conversa também com o nosso amigo Padre Tatagiba. Padre Tatagiba, pode ficar à vontade. Novamente, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a presença do senhor. Muito obrigado, Padre Cássio. À vontade. Ok. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado, Padre Cássio, pelo acolhimento. Muito obrigado, Padre Marcelino, aí, velho companheiro já de caminhada. Padre Edson, lá da Bahia, que estreitamos um vínculo muito bom. Muito obrigado a Chavana, que está dando o seu apoio técnico aí. Muito obrigado pela sua assessoria. E um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Também o vigário paroquial aqui, que mora comigo aqui na paróquia de Venda Nova do Imigrante, que é o Padre Christian. Ele está lá no computador dele também acompanhando, como acompanhamos esses outros dias, as outras lives. Ele também está fazendo o congresso. Muito obrigado, Padre Christian, pelo apoio, pelo companheirismo, por estarmos sempre juntos. E todos os irmãos, presbíteros, que estão aí presentes, talvez algum Dom Aristeu, algum bispo que esteja aí presente também. Meu abraço a todos vocês. O tema que vou abordar é um tema que me encanta muito. Talvez o encanto vem porque o primeiro beneficiado de todo esse processo sou eu mesmo, porque muito cedo eu comecei a administrar meus conflitos, minhas questões próprias de ser humano, e me organizando e dando uma direção para a minha vida presbiteral, a minha vida pessoal, a minha vida como ser humano, E encontrei pessoas muito boas que me ajudaram muito. Então, já quero aqui de início agradecer muito a todas essas pessoas que me ajudaram muito. Logo lá no início, no seminário Santo Antônio, Juiz de Fora, com a ajuda dos formadores, Dom Valmor, que hoje é Dom Valmor, na época do Padre Valmor, do Padre Eduardo Benes, Padre André, Cônego Vicente, toda a equipe que nós tínhamos lá no seminário, o Monsenhor Eurico, que depois também foi bispo, e ainda é bispo emérito, e que nos apoiaram muito, nos deram muita força naquela época. E começo, então, dentro desse tema,
nessa atitude primeiro agradecida a todos, logo lá no início, saindo, né, de casa, eu tinha 20 anos, indo para o seminário, vocês imaginam um jovem do interior, né, que vai começar todo um processo formativo sem nenhuma noção de como seria esse caminho que iria percorrer, né? Eu conhecia os padres na minha paróquia, vivia bem dentro daquele círculo ali do interior, né, dentro de uma família tradicional, de imigrantes italianos, e tinha uma tradição religiosa muito forte, muito em torno dos santos, então a formação religiosa bastante ali enraizada e, ao mesmo tempo, limitada dentro daquele campo de compreensão ali. Chegou em Juiz de Fora, abre um horizonte muito grande, e logo no início o seminário promoveu uma palestra com a irmã Maria Célia. E a irmã Maria Célia, ela, então, chegou no início da palestra, assim, a irmã Maria Célia era do cenáculo, né, lá em Juiz de Fora, e a irmã Maria Célia chegou de hábito, né, véu, a roupa toda de freira, e foi muito interessante. E nós estávamos todos reunidos no salão, né, os jovens todos ali, de em torno de 20 anos, 20 e poucos anos, né, eram filosofia, né, para começarmos o ano, e ela olhou para nós e tal assim, e falou assim, e aí, tudo bem? Olhou bem, né, e falou assim, pois é, como é que vocês estão lidando com a sexualidade de vocês? Aí, claro que nós logo ficamos meio vermelhos, assim, a gente ficou meio acanhado, logo aquela freira perguntar assim, porque naquela turma, uns 50 jovens mais ou menos, e aí ela logo falou assim, estou vendo que vocês estão todos envergonhados. Pois é, vocês são todos jovens, né? São homens todos normais. E que maravilhas, vocês devem louvar a Deus por vocês estarem nessa energia e tal. Então, vocês que estão, né, nos acompanhando agora, queridos irmãos, presbíteros, vocês imaginam, né, alguém que chega com uma linguagem tão acessível, tão próxima desses jovens, né, que estão chegando de diversas realidades, de família, de culturas tão diferentes, formações religiosas, e ela logo abre esse caminho para esse diálogo. Então, transcorreu o diálogo de uma forma muito interessante, muito aberta, uma conversa muito próxima, muito juntos, e ali eu comecei um caminho de diálogo com ela, que durou todo o processo formativo, foi uma grande companheira, né, para dialogar minhas questões profundamente humanas, né? Quando eu falei com meu pai que eu iria para o seminário, que eu tinha vontade de ser padre e tal, a primeira pergunta que ele me fez foi assim, uai, como que você vai viver sem uma mulher? Né? Ele era um homem do interior, agricultor e tal, e a ideia do meu pai era a constituição de uma família, né, e tudo isso assim. E foi muito interessante porque eu chego no seminário, encontro esse caminho aberto assim, para crescer humanamente, né, e nós fomos fazendo um caminho. E o seminário já estava num processo de mudança e de trazer as dimensões da formação, e chegou o documento 30 da CNBB, que trazia essa questão da dimensão humano-afetiva, dentre as 5 dimensões, né, também essa dimensão humano-afetiva, e o seminário investiu muito nessa perspectiva. Então, foi muito rica essa experiência para nós. Por isso, a minha abordagem vai um pouco nesse caminho. E eu vou incluir a questão do corpo, e é interessante que eu vou pegar aqui um trechinho de um livro bastante conhecido, que é 21 lições para o século XXI, desse historiador de Israel. Lá na página 119, ele fala assim, humanos têm corpo, humanos têm corpos. Durante o século passado, a tecnologia nos distanciou de nossos corpos. Perdemos a capacidade de dar atenção ao que tem cheiro e gosto. Em vez disso, ficamos absorvidos com nossos smartphones e computadores. Estamos mais interessados no que está acontecendo no ciberespaço do que no que está acontecendo lá embaixo na rua. Está mais fácil do que nunca falar com meu primo na Suíça, mas está mais difícil falar com meu marido no café da manhã, porque ele está constantemente olhando para seu smartphone e não para mim. Depois, lá na frente, na página 120, fala assim, no segundo parágrafo, pessoas separadas de seus corpos
sentidos e entorno físico sentem-se alienadas e desorientadas. Né? Então, olhem bem como que é interessante essa desconexão do nosso corpo. Por isso, o caminho que nós vamos fazer de diálogo, eu gostaria muito que vocês interagissem, colocassem questões, e eu convidei o Padre Edson justamente para que ele falasse um pouco da experiência dele no corpo, né, como que ele vivenciou isso, né? Então, a minha linha de trabalho da psicoterapia corporal, nas assessorias que dou, os encontros que desenvolvo, nos atendimentos pessoais, esses encontros vão muito nessa linha, como nós estabelecemos o contato com o nosso corpo físico, emocional, psíquico e espiritual, né? Então, esse autor já nos desperta, né, para essa perspectiva de que nós precisamos conectar bem com o nosso corpo, porque senão nós ficamos desorientados, né? Pessoas separadas de seus corpos, sentidos e entorno físico sentem-se alienadas e desorientadas. Se nós tomarmos aí a Laudato Si, né, tão citada aí também pelo Dom Portela, né, como ele falou bastante sobre essa questão, né, da Laudato Si, da Fratelli Tutti, essa alienação, a desconexão que nós estabelecemos com o nosso corpo, então, o processo de autoconhecimento e de entrada em contato com o nosso corpo, né? E logo no início do ministério, né, então saio do seminário, estou muito encantado com todos os trabalhos. Eu tinha vários trabalhos, não vou citar todos aqui, mas assim, vários trabalhos. Estou, né, uma coisa muito sobrecarregada, né, como às vezes muitos padres no início do ministério, aquela sobrecarga tremenda. Aí um dia, Padre Dalto Barros, a quem eu agradeço muito, né, porque me ajudou muito, muito nesse caminho de humanização, de crescimento, de integração, né? Padre Dalto fez uma dinâmica conosco, né, eu me supervisionava muito com ele sobre o processo formativo, que eu era reitor, eu precisava muito da ajuda dele, ele me ajudava muito. E uma vez ele fez uma dinâmica, nós éramos um grupo de padres, psicólogos, etc., e aí ele pediu que a gente escolhesse uma árvore, né? A árvore que chamasse a atenção e fizesse um diálogo com aquela árvore, perguntássemos algumas coisas para aquela árvore, etc. E aí saí andando na área que ele nos deu lá para andar, e foi muito interessante porque eu esparrei com um pé de manga, com os galhos assim, caindo, aqueles galhos estavam quebrando, os galhos despencando de tanta manga, pendurado assim, e o pé de manga parecia que não segurava, não conseguia segurar aquelas mangas todas. E aí foi interessante, aí aproximei do pé de manga, né, e fiz a pergunta, como que o pé de manga estava se sentindo. E foi muito interessante que a resposta, né, que eu escutava, claro que essa resposta era de dentro de mim mesmo, e a resposta que vinha é que ele estava sofrendo muito, que ele estava muito sobrecarregado, que o peso estava muito grande, ele não estava aguentando mais, né, carregar aquele peso. E aí foi muito interessante. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque aí entrei em contato, o Padre Dalto logo viu que eu estava chorando muito, eu falei, o que está acontecendo, meu irmão? Aí eu falei do Tiago que estava acontecendo com o pé de manga, etc. Então, essa sobrecarga que às vezes nós colocamos, né, sobre nós, e o corpo vai dando sinais, ele não está suportando, ele não está suportando, né? E para quem é do interior, aí nós, do Espírito Santo, Minas Gerais, temos a tradição dos tropeiros, né? Aqui na BR-262, que liga Vitória ao Espírito Santo, na cidade de Ibatiba, nós temos um monumento aos tropeiros, com vários animais, né? O burro, mulas com as suas cargas, né? Então, tem um texto de uma psicóloga da USP, que ela escreveu sobre a sabedoria da mula, né? A mula ou o burro, quando eles estão com a carga muito pesada, quem é do interior sabe disso, o que a mula faz ou o burro? A carga está muito pesada, eles abaixam, eles arreiam, né? Porque eles não estão aguentando a carregar. Você, quando faz aquela pisadura assim no lombo, né, deles, eles abaixam. Nós, né, vamos levantando os ombros, por isso sentimos muitas dores nos ombros, né, vão subindo, dores na nuca, a lombar vai, né, quase que arrebentando, e nós vamos levantando e vamos segurando, né, esta carga, né? Esse livro, Anatomia Emocional, desse médico norte-americano, Kahneman, que faleceu
o ano passado, ele vai falar da anatomia emocional, essa organização que nós vamos fazendo com o nosso corpo, tentando segurar a carga, né? E era justamente isso que eu estava fazendo, e o pé de manga estava falando, não estou aguentando, estou quebrando, né? Estou caindo, não dou conta. E às vezes é muito difícil nós falarmos, não dou conta, né? Só que essa armadilha que eu fico nela de dar conta, né? E ficar aqui, ela está construída lá na base, lá na criança, né? Então, por isso que o autoconhecimento é fundamental, e nós conhecemos muito a nossa história, é toda a parte analítica, né, que compreender que história é essa que levou esse corpo para essa organização dessa forma, né? Então, é justamente nesse caminho que eu quero dialogar com vocês, com muito carinho, com muito amor, porque nós presbíteros normalmente temos muito trabalho, muita carga, e a gente precisa administrar muito bem isso, né? Hoje o pai fala muito da síndrome de burnout, como pronuncia também. Então, como é que essa síndrome também vai sendo construída? Então, eu peço primeiro que Chavana possa colocar para mim a imagem do iceberg, né, o que está aí, e daqui a pouco, parece, eu vou já pedir você para partilhar também. Chavana, você pode jogar aquela imagem do iceberg para mim? Então, vocês vejam, né? Está dando para ver bem? Né? Tem uma ponta aí do iceberg, né? Então, a ponta da geleira, e olha que é só uma ponta, para baixo tem muita coisa, né? Então, está lá. O que está na ponta do iceberg? Então, o raciocínio, as percepções, os pensamentos. Esse é o lugar que nós conhecemos muito bem, né? Nós habitamos aí, ficamos na cabeça, racionalizamos muito, né? É impressionante como que essa defesa aí é muito conhecida de todos nós. Não estou falando só dos padres, mas de modo geral, né, nós usamos muito essa defesa. Ficamos aí nos raciocínios, nas percepções, nos pensamentos, mas lá por baixo do iceberg tem muita coisa no fundo do mar. O que está dando para vocês verem, tem as memórias, né, que estão guardadas, as fantasias, as lembranças, né? Os desejos, os recalcamentos, as pulsões inatas, né? Os medos, as pulsões agressivas, estão todas lá no fundão, né? Às vezes isso aparece, né, de um modo meio forte, né? E a gente tem medo, né, de acessar a isso aí, né? Então, vocês vejam. Então, fui para o seminário, fiz esse processo todo, esse diálogo muito bom lá com a irmã Maria Célia, com os formadores, fizemos um caminho muito legal, fui ordenado, etc. Um dia, né, eu tinha um casamento para fazer, às 18 horas, estava marcado o casamento, uma aluna minha do centro universitário, São Camilo, onde eu dava aula, pediu que eu desse, né, se eu podia fazer o casamento dela, eu disse, sim, prazer. E o casamento foi marcado com um ano de antecedência e tal. E aí agendamos lá tudo certinho. Quando chegou no dia do casamento, né, o que aconteceu? Eu saí de manhã, fui ungir doentes em volta lá do bairro, onde fica o seminário, e quando eu voltei, né, dessa unção de doente, eram umas 3 horas da tarde, o funcionário do seminário, que iria comigo dirigindo, falou comigo assim, padre, onde o senhor estava? O pessoal do casamento está procurando o senhor. Aí eu falei, o que aconteceu? Não vai ter mais o casamento? Ele falou assim, o casamento foi 11 horas da manhã. Eu falei, qual? O casamento era às 18 horas? Né? E aí eu tomei um susto, né? Falei, gente, que história é essa? Aí liguei o meu celular, e aí foi muito interessante, porque tinha lá vários recados, meus alunos da faculdade, que eram os amigos da menina que estava casando, e os familiares, e ela também, todo mundo telefonando. Eles já tinham resolvido, já tinham ligado para o bispo já tinha autorizado um diácono permanente que morava na região para fazer o casamento, já estava tudo certo nessa parte da celebração, mas estavam preocupados, achando que eu tinha passado mal, que tinha acontecido alguma coisa, talvez um acidente comigo, o que poderia ter acontecido, né? E aí eu fiquei com essa questão, gente, aí eu peguei o convite, estava lá realmente, 11 horas da manhã, e eu registrei 18 horas, né? E aí eu fiquei com essa questão, né?
Levei para minha análise, né? Falei, se acontecer esse fato, eu não sou relapso, eu não sou de esquecer compromisso, eu não sou de fazer confusão de horário, pelo contrário, sou muito rígido, muito exigente comigo, com essa questão do horário. E aí, um dia na análise, pum, caiu a ficha, né? Me veio a memória, né? Aí tá a memória de como que na sala de aula eu olhava muito para essa menina. Eu olhava, de vez em quando eu me pegava olhando direto para ela, né? E aí eu falei, mas o que essa menina me lembra? Que eu olhava tanto para ela e sentia assim, uma atração, né, por ela. E aí eu recordei que antes de ir para o seminário, eu namorei com uma moça que parecia muito com ela. Era igualzinho, impressionante. E o inconsciente aprontou, né? Eu não fui fazer o casamento. Você acredita, eu nunca esqueci compromisso, né? Esses 30 e tantos anos de padre, quase 34 anos de padre, nunca esqueci, né, nenhum compromisso. E esse, realmente, eu fiz essa confusão tamanha e não fui. Claro que ela ficou muito zangada, mas eu não tinha como me explicar, eu não podia explicar isso para ela e nem para ele, né? E foi muito interessante, né, essa história desse casamento. Foi em 1999, né? Esse ano, em março, agora, né, bem ali antes de começar a pandemia um pouquinho, um dia, está lá um horário marcado para conversar, e era o nome dessa menina, mas nunca mais a encontrei, né? Então, 21 anos depois, ela chega, né, e vem conversar comigo, né, e vem com a mesma energia, com a mesma sedução, só que agora eu compreendendo muito melhor a dinâmica que tinha acontecido, né, e vem falar que está saindo do casamento, né, e queria uma orientação, etc, etc. O tempo todo, claro que eu fiquei prestando muita atenção ao que ocorria dentro de mim. E aqui eu quero partilhar com vocês, senhores presbíteros, nós escutamos muita história, muitas histórias que nós escutamos nas confissões ou nas orientações pessoais, no dia a dia do nosso trabalho, elas mobilizam muitas coisas dentro de nós, memórias, né, coisas recalcadas, né, medos, né, pulsões que estão lá dentro de nós, né, e nós, às vezes, não conseguimos acessar isso, vamos guardando, né, e esse é um perigo muito grande, porque essas questões vêm e a gente precisa olhar para elas, encarar essas questões, né? Olhar para elas, senão elas vão nos roubando energia, porque nós vamos gastando energia lá, raciocinando, pensando sobre elas, pensando. Às vezes vamos fazer um retiro, porque estamos muito mexidos em algumas histórias nossas, e fazemos do retiro um lugar de muito pensamento, muito raciocínio, e não mergulhamos onde as questões estão mexendo conosco, não olhamos, né, não olhamos mais dentro, mais profundamente, não vamos lá. Então, tem desejos profundos que estão lá, recalcados, reprimidos, né, etc. Então, foi muito interessante, né, e queria dizer a vocês, eu sou supervisor de terapeutas, psicólogo, e é muito interessante porque, às vezes, eles terminam um atendimento e se sentem muito mal, né? E é muito interessante como que acontece isso, né? O profissional está escutando, né? E, de repente, mobiliza toda uma história dele. Então, a gente faz supervisão também, me supervisiona, né? Boa tarde, Davi, aí. Prazer rever você aí, você cumprimentando. Então, o nosso mundo interior, ele é mobilizado, né, a partir do contato uns com os outros. Então, essa igreja em saída, que o Papa Francisco tem nos encorajado e insistido bastante nessa perspectiva, é muito interessante, porque é ficar cara a cara com o outro, na convivência com seus dramas, com suas dificuldades, etc. Então, como ficar nesse contato vivo com todas as nossas questões, né? Tem até um livro que chama assim, Curador Ferido, né? Quer dizer, você está ali ajudando os outros, mas também tem as suas feridas. Como lidar com essas questões, né? Chavana, eu poderia passar mais um. Isso. Então, o eu não deve ser só aquela pontinha lá, mas o eu deve ser essa totalidade, abarcar tudo, né? E aí eu quero chamar a atenção para uma questão que o Papa fala nos pecados que ele colocou da cura, ele coloca sobre o narcisismo, né? A questão narcísica. O narcisismo, ele é uma dinâmica complexa, tá? Claro que tem muitos profissionais que estão nos acompanhando aí da área de saúde, certamente os padres, psicólogos, etc. Vocês sabem que o narcisismo tem muita coisa, né?
eu não vou desenvolver agora aqui, porque não é o espaço, mas tenho pesquisado muito, porque acho que o narcisismo ele tem uma dinâmica que nos atrapalha profundamente na nossa espiritualidade, porque nós não ficamos em contato com o nosso eu mais profundo e verdadeiro, mas ficamos em cima de uma imagem, né, que fazemos de nós, e daí um empobrecimento muito profundo do relacionamento conosco, daí com o relacionamento com o outro, com o meio ambiente, com Deus, etc. Né? Então, o eu deve abarcar essa realidade toda, então me conhecer o máximo. Né? Nossa, mas que sentimento que eu estou com vontade de matar. Né? Tá, eu tenho que acessar esse sentimento, essa agressividade, essa raiva que eu estou sentindo dentro de mim. Agora, claro, eu não vou atuar com essa raiva, com essa agressividade, agredindo ninguém. Né? Agora, se eu não reconheço esse sentimento, não lido com ele, ele vai escapar na relação com as pessoas, na convivência. Né? Então, vai aparecer de forma meio atravessada, né? Aí. Pode passar mais um slide, por favor, Xamã. Então, eu vou permitindo as coisas chegarem, elas vão aparecendo. Mas o que apareceu aí? A censura e defesa. Né? Então, eu me lembro, né, que uma vez, conversando com o formador, e o formador, não era seminarista, né? Então, o formador foi dizendo que eu não podia sair, etc. E eu estava em Juiz de Fora, eu queria ir ao Rio de Janeiro, tinha uma palestra e tal, e ele falou, mas você não pode ir. Foi falando. E a forma que ele foi argumentando, eu fui entrando numa coisa tão agressiva, mas eu fiquei segurando a minha agressividade, como se eu segurasse uma bomba ali, né? E ele foi explicando, ele foi falando, ele foi argumentando, e eu ali não convencido, eu às vezes argumentava, queria falar e tal. Olha, vocês não imaginam a explosão que veio. Foi muito interessante. Atravessou essa censura e veio uma palavra que eu nunca utilizei essa palavra na minha família, na convivência com meus amigos, né? Porque eu tive uma formação numa família muito tradicional religiosa e ali dentro daquela família também a minha avó, eu tinha uma avó idosa aí dentro de casa, então, para vocês terem uma ideia, a gente não colocava nenhuma bermuda, nem um short em casa. A gente colocava a bermuda, colocava o short, colocava a calça por cima, ia para o campo de futebol, lá tirava a calça, jogava futebol tal, depois colocava a calça da bermuda. Isso desde a adolescência, a juventude, a gente não andava assim com uma bermuda, um short dentro de casa, por causa dessa avó idosa. E nunca falamos palavrões, etc. Era uma educação nesse nível assim. Então, essa relação com o formador que ele foi falando, eu fui sentindo tão pressionado por ele e de dentro de mim também. Veio uma agressividade, está vendo aí na base? Pulsões agressivas. Eu falei numa altura, né, veio um pá, aquilo assim, e eu tomei um susto, porque eu nunca tinha falado aquilo. Rompeu essa censura, e foi a minha sorte, porque eu acho que eu iria passar mal se eu não tivesse soltado aquela carga assim, e saí da sala, bati a porta e fui embora. E fui para o Rio de Janeiro, né? Foi muito interessante, porque aí depois, lá no Rio, eu fiquei pensando, né? Eu não fiquei pensando assim, meu Deus, vai me mandar embora, ou vou ser castigado. Não, mas eu fiquei assim, poxa, eu gosto tanto do formador, eu nunca tive essa atitude com ninguém. Poxa vida, eu queria ter falado isso e tal, mas veio. E tinha um misto assim de, por que falei? Ai, que alívio. Não estava arrependido, né? Não estava arrependido. E aí liguei para ele e falei, olha, foi muito estranha a minha atitude, eu não esperava falar aquilo com você, você me conhece, sabe que eu não sou de atitudes assim, mas não sei, eu acho que eu te peço desculpa, mas para pedir desculpa eu tenho que estar arrependido? Não estou arrependido. Aí ele falou, não, quando você voltar a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí quando voltei a gente conversou e ele foi muito compreensivo, me entendeu muito bem. Aí eu quero clarear bem isso. Quando eu era criança, e aí vocês podem buscar na memória de vocês, quando vocês eram criança, era muito interessante. Minha mãe, a gente morava numa região muito montanhosa aqui no Espírito Santo, e muito fria, né? Então, quando chegava na época do frio, por volta de 4, 5 horas da tarde, minha mãe
me pegava, o primeiro filho, dava banho, colocava uma roupa de flanela, calçava uma botinha e tal, mas isso era a maior dificuldade, porque ela queria me dar banho e eu não aceitava tomar banho, queria continuar brincando no terreiro, na chuva, e ela me pegava à força, eu gritava, uma raiva, e ela me pegava à força, né, e dava banho, e colocava roupa de flanela, me agasalhava todo. Eu saía dali, corria, me jogava lá na lama, roxo de tanto chorar, fazer pirraça. Aí meu pai vinha, eles nunca me bateram, né? Aí meu pai vinha com todo cuidado, chegava, né? E vinha, meu filho, aí eu ia, e todo sofrido, porque eu não queria ter tomado banho naquela hora. Aí minha mãe tinha que dar outro banho, trocar toda a roupa, e etc., porque eu tinha me lameado todo. Então, vocês vejam essa agressividade lá da infância, essa agressividade que aparece aí nesse comportamento meu como formador. E agora, quando chegou a pandemia, foi muito interessante, e aí eu chamo a atenção porque, Padre Cássio, você podia lembrar alguma coisa da pandemia e tal. Quando chegou a pandemia, logo ali no início de março, chegava aquele comando assim, pela televisão, pelos meios de comunicação em geral, fica em casa. A primeira imagem que me veio foi de um animal que desconfiou que ia ser preso. Tá? Quem é do interior sabe, quando a gente vai prender um animal e ele percebe que você está querendo encurralar ele, ele fica esperto e não permite, né, que a gente prenda ele. Então, eu entrei numa energia assim, o que está acontecendo? Né? Fica em casa. Mas não fiquei em casa, entendeu? Eu fui cuidando dos protocolos e tudo, mas ficar em casa não foi possível para mim. Né? Claro que eu não fiquei aglomerado, tal, mas eu pegava meu carro, eu moro aqui em Venda Nova do Imigrante, eu ia a Cachoeiro, ia a Vitória, né? E eu não parei, né? Porque para mim era como se fosse uma coisa assim que tivesse me obrigando, quase que aquela coisa da minha mãe lá, me obrigando a tomar banho. Então é muito engraçado, porque na medida que você vai se conhecendo, você vai acessando a muita coisa. Então, na medida que você lida com essas camadas mais profundas, né, isso vai emergindo, isso vem à tona, né, você vai ficando mais saudável. Se você não lida bem, né, aqui esse livro aqui, depois vou mostrar a imagem, o que está escrito aí? Quando a boca cala, os órgãos falam. Né? Então, quando a boca cala, os órgãos falam, desvendando as mensagens dos sintomas. É um médico, o Adalberto, tá? Eu já joguei as imagens todas para o Padre Cássio. Esse médico é da Universidade do Ceará, é um psiquiatra, né? Faz um trabalho comunitário muito bacana, tá? Se vocês quiserem, eu posso enviar, né, os acessos aí que vocês podem ter a ele, e faz um trabalho excelente comunitário, social, e um trabalho assim que vai ajudar a desvendar a linguagem dos sintomas. Se eu calo, né, quando a boca cala, né, o órgão vai gritar. Então, vai aparecer a doença em nós. Então, o aspecto da saudabilidade, ele vai existir esse contato conosco. Tá? Todas essas teorias que eu estou dizendo, elas têm uma base muito importante, que é o Wilhelm Reich. Reich era contemporâneo de Freud, né? O Reich tem vários escritos assim, onde o Reich e o Freud estão dialogando, depois Reich rompe com Freud. O Freud tem vontade de incluir mais o corpo no processo analítico, mas o Freud, então, diz para o Reich, olha, Reich, não sei se eu incluir mais ainda o corpo no processo analítico, eu vou para a fogueira de vez, porque já estão querendo me colocar na fogueira, porque essa questão do inconsciente, né? Vocês sabem que o Freud quase vai para a fogueira por causa disso, na fogueira científica, né? E é interessante, Freud além da alma, né? Freud no distante país da alma. Isso, Freud no distante país da alma. É um filme que mostra como que Freud sofreu na comunidade científica da época para demonstrar, dentro dos modelos científicos positivistas, demonstrar o inconsciente, né? Então, Freud sofreu muito. Então, o corpo, toda essa pressão, isso que eu estou mostrando, essa imagem aí do iceberg, vocês se imaginam que tudo isso está acontecendo dentro do nosso corpo. Então, haja corpo, né? De vez em quando alguém chega, eu não consigo dormir e tal, aí começa a me contar uma história, também dorme com um barulho desse, né?
o corpo com toda essa luta que está dentro dele, né? Dos desejos, das memórias, dos recalques, né? E a gente tentando dominar tudo isso com raciocínios, né? Com pensamentos, etc. Né? Às vezes desencadeia uma diarreia muito grande, né? Às vezes são furúnculos pelo nosso corpo, e para o corpo autorregular, né? Todo esse processo. Mais um só, Chavano, por favor. Olha aí o que acontece. Se eu não dou nome, se eu não vou compreendendo a linguagem dos sintomas no meu corpo, o vulcão explode. Pronto, né? Veio o vulcão. Aí a gente vai correr atrás, às vezes, do psiquiatra, do neurologista, e toma medicamento. Ô, Éder, um abração, prazer, tá? Muito bom vê-lo aqui. Então, você pode imaginar, então, o vulcão que vem. Isso pode ser doença, tá? Doença no corpo, psicossomatizações, ou também comportamentos, né? Vocês veem, de vez em quando, explode, né? Uma situação no nosso meio. Claro que nós estamos falando aqui num foco específico dos padres, mas isso acontece com muita gente, né? Situações que a gente escuta, né, o tempo todo, na vida pessoal aí, nossa, né, escutando as pessoas. Então, acaba explodindo. Às vezes a pessoa, né, faz uma confusão da vida tremenda, né, porque o vulcão vem à tona mesmo, né, explode tudo. Né? Se vocês tiverem, né, interesse, tem um livro do Frédéric Martel, né, ele é um romancista francês, ele escreveu um livro que chama No Armário do Vaticano, publicado pela Objetiva. Poder, Hipocrisia e Homossexualidade. É um livro, foi escrito durante 4 anos, né? E aí, o comentário aqui no fundo do livro é assim, por trás da rigidez, há sempre alguma coisa escondida. Em inúmeros casos, uma vida dupla. Isso está entre aspas. Ao pronunciar essas palavras, o Papa Francisco tocou em uma questão delicada e secreta, que aos poucos vai se tornando pública. Por um lado, a homossexualidade velada entre os padres da Igreja Católica. Por outro, a crescente homofobia de alguns expoentes do Vaticano, que podem estar mais envolvidos na ocultação dessas vidas duplas do que se imagina. Aí durante 4 anos, Frédéric Martel percorreu os meandros do Vaticano, entrevistou prelados em mais de 30 países e conduziu uma investigação rigorosa. O resultado é um livro contundente que expõe o que de fato ocorre nos bastidores do poder. Né? Então, é um livro pesado, porque ele vai narrando muita coisa. Padre Edson, né? Eu vou pedir o Padre Edson, porque Padre Edson tem uma história muito interessante. Padre Edson vai relatar um pouco aí a história, como é que ele organizou. E eu agradeço, Padre Edson, muito a sua presença, você está partilhando conosco. Né? A quem está acompanhando aí, Padre Edson está com esse óculos escuro, porque ele fez uma cirurgia de cataratas ontem. Né? Padre Edson é psicólogo, é psicoterapeuta corporal e é pároco, como a maioria de nós aqui, numa paróquia Santo Antônio de Jesus, uma grande cidade, 100 mil habitantes mais ou menos, lá próximo a Salvador. Então, okay, boa tarde. Dá para escutar bem, Tata Riba? Dá, eu estou escutando bem. Você gostaria de colocar primeiro aquelas fotografias? A sua fotografia acho que fica ótima. Uhum. Dá para colocar? Chavana, você tem as fotografias do Padre Edson aí? São 6 fotografias, né, Padre Edson? Isso, porque aí eu começo um pouco a fala a partir dali. Isso, esse mesmo, Chavana. Quando você passar para baixo, vão aparecer 4 congressos presbiterados do Regional Nordeste 3. Isso. Isso, agora sim. Muito bem. Então, meu boa tarde para você. Primeiro, agradeço muito a oportunidade de estar fazendo parte dessa live. Inclusive, estou atendendo dentro desse contexto da cirurgia que fiz ontem, né? Mas como o médico orientou que eu poderia, e também dada a importância da fala nesse momento, né? E dada a minha relação com você de
dos vínculos que a gente criou. Então, é um prazer. Um prazer também falar com tantos e tantos irmãos presbíteros, daí do Leste 2, do Espírito Santo, que eu considero minha terra também. Tenho dito que sou metade baiano e metade capixaba na minha história, né? E que a minha segunda etapa de vida foi construída nesses 12 anos em Cachoeira de Itapemirim, na diocese. E também, como você me informou, para outros padres de outras dioceses, de outros estados que estão acompanhando essa live. Por isso, um motivo de muita alegria poder estar integrando essa fala, que traz uma partilhazinha da experiência que eu vivi, que está focada exatamente no que você tem colocado. Aí temos 6 fotos que eu dei o título de Diálogos do Corpo e Mudança das Formas. Na medida que eu fui dialogando com o meu corpo, né, as novas formas foram surgindo, porque aqui que você colocou, na medida que eu vou dialogando com meus conflitos, eles vão sendo integrados. Então, o que é que acontece na minha história? Essa primeira foto aí, eu tirei exatamente no início de 99. Essa primeira que eu estou com a camisa branca, né? Parece que com a camisa eclesiástica. Foi um período que eu estava numa paróquia de Milagres. E me ordenei padre e fui para essa paróquia. É um santuário mariano, frequentado aqui na nossa diocese, um lugar belíssimo, dentro de umas montanhas. Parece até que a gente está na região aí de Minas e Espírito Santo, cercada de montanhas, de pedras. Uma região é realmente um lugar místico, né? Um lugar pequeno, um santuário pequeno, mas um lugar bonito. E eu fui ordenado padre e o bispo me mandou para lá. Com um ano que eu estava na paróquia, como a paróquia fica a 30 quilômetros da diocese, ele me trouxe para ser o reitor do seminário menor, o propedêutico. E nessa história toda, eu fui assumindo outras atividades. Eu fiquei como chanceler da Cúria, porque o bispo, você já está aqui, vai exercer esse trabalho, a colaboração. Então, fiquei como pároco também da paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho, que é a Amargosa, onde está o seminário. Depois comecei a dar umas aulas lá no colégio em Milagres, dadas as dificuldades, as carências, e também até para ajuda, né? Era uma paróquia pobre, com dificuldades econômicas, até para a manutenção. E aí eu terminei fazendo também o concurso no Estado, e passei, e fiquei dando aulas em Milagres, em Amargosa, reitor do seminário, pároco da paróquia, e ainda coordenava a pastoral vocacional, porque era o reitor que coordenava a pastoral. De forma que eu fui aguentando isso, né? Fui sustentando toda na minha imagem, na minha rigidez, conforme Tata Giba falou aí. Meu perfil também é rígido, ele me conhece muito bem, né? E fui dando conta de tudo. E dando conta. Só que eu fui dando conta, mas fui desconectando de mim, até para dar conta, para ser o forte, né? Para dar conta de seminário, como chanceler, de colégios, de coordenação da pastoral vocacional. E o rígido sempre ele quer fazer bem, quer fazer mais. Então, tudo isso, o meu corpo foi sofrendo. E eu não escutava o corpo, né? Não escutava o corpo, o rígido escuta pouco o corpo, e eu também não tinha nenhuma experiência na área mais psicológica. No seminário a gente não teve, eu fui formado no seminário do Rio de Janeiro, uma rigidez que a gente, bem diferente do que Tata Giba apresentou aí, de forma que, com 10 anos de padre, aliás, 9 anos de padre, eu senti
um esvaziamento total, que hoje se pode dizer que foi a síndrome de Burnout, o Barnett, né? A pronúncia muda aí. E eu comecei a sentir uma paralisação nas pernas. Eu tinha cabeça, mas não tinha perna para andar. E isso no mês de janeiro de 99, começou no dia 14 de janeiro de 99. E com 15 dias eu já não andava mais. Aí já não tive que deixar a paróquia e comecei uma série de exames, de tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletrocefalograma, e médicos e psiquiatras e diversos atendimentos médicos, e não descobria nada, porque eu não tinha nada físico, realmente. Eu sempre tive uma saúde boa, né, em relação a outras questões orgânicas, né? Nunca tive, mas apareci com esse sintoma. Dado todo o diagnóstico que foi feito aqui na Bahia e não se concluiu nada orgânico, e eu fui ao último médico em Salvador, um neurologista chamado Jesus, por incrível que pareça o nome, e ele me examinou e disse assim, olha, você não tem nada, esses exames já vasculhei tudo, e o que você tem, ele deu na época um estresse, né? Uma estafa, a palavra era estafa, e saia, vai descansar um pouco, para que você possa, de fato, se recuperar, porque se você não sair, você não se recupera. Aí eu voltei para a diocese, em Amargosa, estava em Salvador, e como eu já conhecia o trabalho de Tata Giba por formação em Ilhéus, que ele dava aula, aí eu falei para o bispo, disse, Dom João, o meu desejo é de ir a Cachoeiro Itapemirim, me encontrar com Tata Giba, para fazer um período de terapia, porque se eu não tenho nada físico, orgânico, né, eu quero entrar num processo terapêutico. Fui para Cachoeiro Itapemirim, e sem conhecer Tata Giba, sem conhecer ninguém em Cachoeiro. Aliás, conheci o Padre Olímpio, porque a gente já tinha uns encontros com ele no Prado, né? A única pessoa que eu conhecia de lá. E eu fui para Cachoeiro no dia 20 de março. Cheguei em Cachoeiro, Tata Giba me acolheu no seminário. Nessas condições aí, dessa primeira foto, eu estava totalmente despotencializado. Eu não tinha voz, a voz já não saía. As pernas eu só faltava usar uma muletinha para poder caminhar. Né? Já estava um pouquinho melhor por causa dos remédios que eu estava tomando, e que ainda suportei ir a Cachoeiro, né? Mas totalmente sem expressão, totalmente desvitalizado, como uma lamparina que não tinha chama nenhuma, que é o que acontece com a síndrome de Barnett, né? Que você fica totalmente sem desejo, sem energia, desvitalizado. E aí eu comecei a terapia com Tata Giba, fiquei um tempo no seminário, depois ele me orientou, até pelo fato do processo terapêutico, fui ficar com o Padre Maroni, uma paróquia vizinha que me acolheu muito bem, também me ajudou muito nesse processo, o ambiente, a verdade. Muita gente conhece aí o Padre Maroni também, essa pessoa maravilhosa. E eu fiquei com o Padre Maroni e fazendo a terapia com Tata Giba. Com um mês, eu já senti uma diferença. E com um mês de terapia, eu já consegui fazer um cavanhaque. Essa ave eu criava há 20 anos. Né? E aí, eu já consegui tirar barba. Tem uns exercícios que a gente de bater pernas para ir vitalizando e trazendo também os sentimentos, que a gente chama do espernear. Então, Tata me botava para bater perna naquele colchão lá no consultório e eu não tinha força nenhuma. Então, na medida que eu fui entrando no processo terapêutico, eu fui recuperando a minha energia. A voz começou a aparecer com mais expressão, eu comecei a ter mais firmeza nas pernas, mais vida no meu corpo, né? De forma
para sintetizar, que eu fui para passar 1 mês ou 2, eu terminei ficando 1 ano e fazendo a terapia. Depois de 1 ano, eu analisei e refleti aqui com o bispo, e também com o Tata Giba, o Padre Maroni, terminei ficando mais 1 ano, em 2000. Fui em 99 e fiquei o ano todo, depois negociei aqui com o bispo para ficar lá. Eu era professor do Estado, eu pedi uma licença sem remuneração, para interesse particular, porque eu disse aqui, o que interessa para mim agora não é o dinheiro, não é concurso, o que me interessa agora é a minha vida, porque eu cheguei ao limite. Quando eu voltei aí para Bahia, de daí para Bahia, um senhor na minha cidade, lá de Amargosa, disse assim, fez um espanto, assim, o senhor ressuscitou, porque eu já voltei com essa expressão que aparece aí em seguida. E realmente, quem olha para essa primeira fotografia, e eu estava literalmente assim, né? Eu estava morto, porque eu estava sem energia. Porque uma pessoa morta, uma pessoa totalmente digitalizada. E quando eu apareço sem barba, com essa outra expressão, o sorriso, o olhar, a energia, né? O contato, ele grita, ele deu um grito numa sala quando ele me viu. O senhor ressuscitou. E aí eu negociei com o bispo aqui e fui bem aceito, bem acolhido também. Na época era Dom Luiz. Passei, né, convivi com os 3 bispos de Cachoeiro, foi Dom Luiz, Dom Célio, depois Dom Dario, agora no final. E em 2001 eu comecei um curso, Tata Giba, o contato lá com o Instituto Willy Reich, em Vitória. E dado o meu processo terapêutico, e conversando com o Tata Giba, terminei iniciando esse curso. Desse curso, fiquei mais 5 anos para o curso de análise bioenergética. Terminei o curso do Instituto em 3 anos, fiquei mais 5 anos. E planejando voltar para a Bahia. Mas, dada toda a experiência, tanto da psicoterapia, da análise que eu continuava fazendo com o Tata Giba, e da experiência pastoral também, da acolhida que eu tive na Diocese de Cachoeira de Mirim, isso tudo foi me envolvendo e eu fui crescendo no conhecimento, nessa autorregulação, né, nessa expressão de vida. E eu vinha todo ano a Amargosa, a Diocese, passava as férias aqui, mas sempre dizendo, olha, estou lá nessa formação, nesse momento, não perdi os vínculos aqui, mas tinham vínculos profundos lá, não tenho até hoje. Aí terminei meu curso de psicologia em 2011, completaram-se 12 anos em Cachoeiro, e aí eu voltei para a Bahia, né? Então, essas expressões aqui, da primeira fotografia, vocês estão vendo aí, da Eclesiástico, depois essa segunda da camisa azul, depois a terceira da camisa vermelha, depois essa quarta, a quinta, e terminando com a sexta, que também está com a de batina, com a estola vermelha. Então, comparando essa fotografia, primeira, que foi quando eu saí daqui, totalmente digitalizado, sem ânimo, sem desejo, sem pulsão nenhuma, né? Para essa última aí, 12 anos depois, realmente eu considero ressuscitado. Ressuscitado no corpo, porque é aí que eu fui entender o que é o que é a ressurreição. O Loi, que é o criador da análise energética, a técnica aí que Tata Giba trabalha, que nós já trabalhamos aqui, nos fala exatamente que o corpo ressuscitado é um corpo gracioso, é um corpo que não se deixa prender, né, por essas situações, que sai da rigidez, que sai dos pensamentos, um corpo que integra mente e corpo. É o que a gente pode ver na pessoa de Jesus, né, um homem totalmente integrado, e que por isso livre, porque quanto mais nós somos integrados, mais nós ficamos livres. Os que nos escravizam são as nossas, a falta do contato com a gente, dos nossos conflitos. Nós nos defendemos pensando que vamos nos salvar. E quando nos defendemos, nós nos condenamos, né, na nossa saúde psíquica, emocional, relacional. Então, eu aprendi a fazer contato, a terapia me ajudou muito.
processo terapêutico aí com Tatagiba durante os 12 anos. Eu também me lancei, né, fiquei aberto, todos os trabalhos, os seminários, os workshops, a supervisão, né, a clínica social, nós ajudamos a construir aí Tatagiba e a equipe. Então, eu bebi muito. E, para concluir, eu tinha um certo medo de sair daí, porque aí eu tinha todo o suporte. Tinha campo de estudos, as relações, né, com os terapeutas, com Tatagiba, com o pessoal de Vitória, de São Paulo, nos workshops, as amizades com o clero de Cachoeiro. Eu tenho uma profundo carinho e sinto que eles têm por mim. Então, eu tinha medo de voltar para a Bahia. Mas o que interessa agora também, no complemento da minha fala, é que eu, voltando para cá, eu criei um ground para sustentar as demandas aqui. Então, quando eu cheguei aqui, vim para a paróquia, na cidade de Santo Antônio de Jesus, conforme Tatagiba falou, cidade grande, tem 2 universidades, um comércio muito forte. E eu vim para uma paróquia de 40 mil habitantes. Agora foi que o bispo multiplicou as paróquias, a cidade tinha 3 paróquias, agora tem 6. Eu fiquei nessa paróquia grande, a igreja é moderna, um estilo moderno, cabe 1.200 pessoas assentadas, para vocês terem uma ideia. E vim ficar com um padre como vigário, eu tinha pedido para ficar como vigário, né? E depois de um ano, o padre, o colega, engravidou uma menina aqui próxima à igreja. E na nossa cidade isso ainda é muita confusão. Vocês imaginem, né? Ele era pároco, ele tem uma facilidade no discurso, fazia uma celebração belíssima, uma pessoa capaz, né? Mas se envolveu com essa menina e quando apareceu a informação, ele chamou para conversar, a menina estava grávida e o bispo conversou com ele e disse: olha, você vai tomar conta da menina, da mulher com a criança. Ele saiu e está aqui ao lado da igreja praticamente. Então eu fiquei na paróquia, não tinha outro padre para ajudar, eu fiquei sozinho e mantive todo esse trabalho dessa paróquia com 40 mil habitantes, a igreja domingo à noite com 1.200 pessoas sentadas para celebrar, as 20 comunidades rurais com urbanas, comunidades com 8 mil pessoas e só uma comunidade, né? Aqui as comunidades ainda são grandes, aí na região de vocês as comunidades são bem menores. E dentro desse contexto todo, minha mãe teve um AVC. Ela morava em Amargosa, sofreu um AVC hemorrágico e ficou totalmente paralisada. E eu tive que cuidar, porque os outros filhos não tinham condições. Uma filha mora em São Paulo, a outra em Salvador, também com os compromissos. Tem um outro irmão que mora em Salvador. E aí eu tive que assumir. A pessoa que trabalhava com ela em Amargosa veio, e do hospital ela veio para casa, aqui paroquial. Lidei com minha mãe durante 5 anos e 8 meses, totalmente acamada, ajudava a trocar fralda, dar banho, e levar para o médico, trazer. Então, essa situação toda que eu atravessei. Então, o que é que eu tenho dito e conversado com Tatagiba e posso partilhar com vocês? Que foi exatamente esse processo terapêutico que me deu ground para hoje estar enfrentando essas demandas. Cuidando do outro, mas também cuidando de mim. De forma que não estou tão bem assim quanto deveria estar, se eu tivesse com menos responsabilidade, claro, mas eu dando conta dentro dos meus limites. Sabendo também agora o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, né? Quando vem meus conflitos, eu já não procuro fazer contato, procuro levar para a terapia. E assim eu vou sentindo que o processo terapêutico foi que me ajudou, né?
a ter uma espiritualidade menos egótica, mais baseada no eu, nos pensamentos, né? Mas uma espiritualidade que desce ao coração. E uma informação importante para esse momento, sei que muita gente, muitos colegas que estão nos acompanhando, quando eu vim para cá, eu disse, ô Tatagiba, o que a gente recebe deve partilhar. Vamos organizar uns workshops para presbíteros lá na Bahia. Ele disse, eu topo, né? E aí a gente, como aqui próximo a Salvador tem a Casa dos Jesuítas, na ilha de Itaparica, é uma casa que está de frente para o mar, de frente para Salvador, com a área de arborização boa, casa é uma maravilha. Então nós organizamos, eu organizava aqui, Tatagiba assessorava. O primeiro workshop nosso foi esse, ajudando cuidadores a se cuidarem. Então, tema, né? Ajudando cuidadores a se cuidarem. Se trabalhou essa importância dos padres se cuidarem, porque diz que tem duas classes que se cuida pouco, padres e médicos, né? Os médicos se cuidam muito pouco. Primeiro porque estão ali, acham que estão cuidando, que tem toda a força, né? E nós estamos no nosso narcisismo. Então, primeiro organizamos esse workshop, eu passei para a Tatagiba, depois ele pode passar para vocês o tema, ajudando cuidadores a se cuidarem. Primeiro workshop terapêutico para presbíteros. Depois organizamos o segundo, com esse tema também, enraizar-se na realidade do corpo com fé. Muito bom também, foi realizado na ilha de Itaparica, essa questão de estar enraizado no corpo. Nós vimos aí a Tatagiba fazer a citação do livro das 21 lições de Harari, como nós surgimos, desconectamos do nosso corpo, né? Estamos conectados com o que está fora, com os iPhones, e pouquíssimo com o nosso corpo. Então, um trabalho de enraizar-se na realidade do corpo com fé. Essa fé que está acorpada, né? Que o Lui fala que um corpo espiritualizado é um corpo leve, é um corpo gracioso. Às vezes a gente está com uma fé num corpo rígido, né? E que às vezes a gente nem consegue falar o coração por causa da nossa rigidez. Depois organizamos um terceiro, muita coisa boa, né? Com o tema corpo, o corpo como lugar de integração das energias para potencializar a vida e animar a missão. Então, corpo, o lugar de integrar essas energias que a gente tem falado, eu fiquei despotencializado para integrar, né, animar a vida e a missão, que seja uma vida e missão animada pelo contato comigo, pelo contato com as minhas energias, pelo contato com minha expressão, com minha sexualidade. Seguindo, nós organizamos o outro, e já com foco, sempre com foco no corpo. Esse outro teve como tema corpo, integrando o humano afetivo e espiritual para prevenir a síndrome de Burnout, o burnout, o pânico, o estresse, né? Então, e fluir na vida. Então, já foi um workshop, sempre partindo do corpo, para integrar o humano afetivo e espiritual. Porque, às vezes, o humano está num canto, o afetivo está em outro e o espiritual está em outro. Então, o trabalho da psicoterapia é para nos ajudar a integrar essas dimensões. Porque só nos integrando é que nós vamos tendo mais expressão de vida, tendo mais afetividade. E o último que nós preparamos para o início agora de março, que não foi possível realizar por causa da pandemia, foi sobre corpo e espiritualidade. Corpo e espiritualidade, um coração humanizado. Essa questão de acessar o coração
para humanizar o corpo, para ter uma espiritualidade humanizada, né? Nós estamos aí agora, todo mundo fala de Deus, nós temos um presidente que ganhou a eleição com o slogan Deus acima de tudo, né? Deus é maior, Deus é mais poderoso, mas sem corpo e não reconhecendo os corpos, negando os corpos, negando as vidas. Então, ainda usa o nome de Deus para poder ser indiferente e justificar tantas e tantas coisas. Então, é um pouco a minha experiência, né, um resumo do meu processo terapêutico, do meu acompanhamento, ou melhor, do acompanhamento que a Tajiba me deu durante os 12 anos, desse acolhimento do Padre Maroni, das paróquias por onde eu passei, dos seminaristas aí em Cachoeira e Itapemirim. Então, foi um momento onde eu resgatei o prazer e a alegria de viver, e também do ser padre, né? Então, um pouco a minha fala para partilhar essa experiência dentro dessa live de hoje. Tajiba? Muito obrigado, Padre Edson, viu? Muito obrigado mesmo. Partilha que emociona a gente, né, ver essa trajetória que você fez. E queria lembrar, assim, a carga da energia do corpo, né, é muito importante. Padre Edson, na época, quando ele voltou à Bahia para poder acertar como que ia ficar, porque ele voltaria um pouco para o Espírito Santo mais tempo, e aí, quando ele chegou, primeiro, quando ele foi comprar passagem em Cachoeiro, chegou na rodoviária e tal, e ele já estressou logo, né, com o pessoal que estava vendendo a passagem. Foi muito interessante, porque a agressividade veio. Aquele corpo deprimido, né, depressivo, todo para baixo, tá, é o corpo que estava segurando dentro uma carga muito grande agressiva, né? São agressividades que estão lá dentro e que não são permitidas, né, para vir à tona. E aí, quando chegou em Amargosa, ele já chegou também meio estressado com o bispo, com o Dom João. E Dom João me ligou e falou assim, Padre Tajiba, ele piorou. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, nossa, ele está brincando com todo mundo. O que faz? Eu falei, não sei. Agora ele acordou a energia dele e está todo vitalizado. Agora, como que vai organizando? Por isso, essa agressividade, a gente tem que saber manejar. Ela é muito importante para nós, né? Porque se nós não lidarmos bem com ela, nós vamos adoecer. E olha a carga dele, depois quantos cursos ele fez, né, quantas coisas ele foi buscando, foi fazendo, né? É muito interessante ver como que ele cresceu. Vocês, então, acho que é interessante ter isso presente, né? A nossa carga, a nossa força, a nossa vitalidade, né? Como que nós vamos, né, para a missão, né? E no documento sobre a formação dos presbíteros, o número é o Pastor e Davo Votos, viu? Do Sínodo de 90. Está assim, no número 43. A formação humana, fundamento de toda a formação sacerdotal. Tá? Ele dedica 2 números, 43 e 44, e são números extensos, viu? A formação humana, fundamento de toda a formação sacerdotal. Então, vocês vejam a importância da formação humana dentro do processo, né, formativo, para que nós possamos aprender a lidar, né? O Carlos Domingos Morano, eu passei bastante coisa também para estar aqui partilhando com vocês, para qual que é a nossa tendência, às vezes, é controlar esses impulsos, né? E ele diz assim, essa realidade forte da energia dentro do corpo é uma realidade, inclusive da sexualidade, da afetividade, é uma realidade que nos escapa. Uma realidade a cujo controle talvez tenhamos que renunciar, que é o termo tantas vezes usado na tradição espiritual, que é a proposta do controle. Então, você fala, então o que faz? Atua de qualquer forma? Não. Aprender a lidar, a colocar na perspectiva da missão, né? Organizar toda essa carga, né? Que é a famosa sublimação. E sermos muito humildes diante de nós mesmos, diante dessas forças, tá? Porque não adianta a arrogância, né? Achar que eu domino, que eu dou conta, né? A gente cai do cavalo, mas cai mesmo, né? Então,
é muito importante esse autoconhecimento e essa lida, né, com essa situação. Vou só mostrar mais um livro aqui. A Soter, em 2005, fez um congresso, né, aqueles congressos que aconteciam em julho, que agora não aconteceu por causa da pandemia, Corporeidade e Teologia. Tá? Então, foi uma discussão muito boa, muito importante. Estavam lá os diversos teólogos, muito conhecidos nossos, né? O Suzin, o Leonardo Boff, na época foi Antônio Moser, né? E tantos teólogos. Então, eles publicaram depois esse livro, né, que está publicado aí pela Paulinas, né, e pela Soter. Então, é uma obra que vale a pena a gente lidar. Tá? E tem vários outros livros que a gente poderia estar, né, colocando, mas eu já mandei tudo para o Padre Cássio, ele vai mandar para vocês aí. O Corpo em Depressão. Tá? Esse autor, Alexander Lowen, eu fiquei com ele nos Estados Unidos na época, na clínica dele, para aprender como fazer esses exercícios, expressar toda essa carga autorregular, e o processo analítico, que é todo o processo freudiano, né? Então, é uma mistura do Freud, do Reich e do Lowen, né? Esse trabalho corporal, essa integração, e agora com a grande ajuda da neurociência, né? Que tem nos ajudado muito para compreendermos a dinâmica do nosso sistema nervoso, né? A compreender mais profundamente o nosso cérebro, né? Tudo isso que nós precisamos lidar bem, né? Então, fico muito feliz de estar partilhando com vocês, dentro dessa perspectiva nossa, da nossa missão como presbíteros na igreja de hoje. Eu não sei se eu tenho mais tempo, Padre Cássio, se alguém quer fazer perguntas, aí eu não sei como é que nós poderiam interagir. Sim, Padre Tatagiba, temos umas perguntas aqui. Uhum. Tem duas perguntas, Chavana, que elas são sobre a questão do suicídio, o Padre Tatagiba. Eu já queria falar das duas. Uma é do Padre Diogo, aí o Padre Diogo coloca: como o senhor analisa as situações de suicídio que tivemos no meio do clero nestes últimos anos? Será o vulcão que explodiu em cada um deles? Padre Diogo de BH. E já aproveitando o tema, o Padre Roberto Marques, Chavana, acho que um comentário abaixo, ele também vai pelo mesmo rumo. Existe uma estatística que evidencia e demonstra a causa primeira e fundamental do suicídio de padres na modernidade? Padre Roberto, daqui da Diocese de Luz. Padre Tagiba, à vontade. Tá ótimo. Então, tá. Essa questão do suicídio, tá? Nós até fizemos uma discussão aqui muito boa. Nós temos uma equipe aqui no Espírito Santo, tem uma psiquiatra que compõe, uma psicóloga já antiga, é uma equipe que a gente tem pensado bastante essas questões. Na questão, não vou colocar específico agora para os padres, mas assim, na raiz dessa questão do suicídio, normalmente tem uma questão de vínculo, tá? É preciso sempre nós estarmos muito atentos sobre a nossa vinculação primeira com a nossa mãe, como que a gente vinculou com essa figura desde a gravidez, desde como nós entramos aí, como é que nós estabelecemos esse vínculo a partir do útero da nossa mãe e todo o processo de vinculação. Normalmente, o suicídio está ligado a essa ruptura, e a pessoa vai lidando e vai lutando com isso pela vida fora, e em um momento ela não dá mais conta, né? Então, é um problema de doença mental, né? A pessoa tem uma doença, né? E essa doença normalmente tem essa raiz aí. Eu tive a oportunidade, quando eu estava estudando em Roma, de ir à Suíça participar de um congresso onde o palestrante era o Viktor Frankl, né? E o Viktor Frankl, vocês sabem que ele escreveu bastante, e ele fez aquela linha da logoterapia, que fala para quem busca um sentido para a vida, né? Então, é muito interessante, porque tem que estabelecer esse vínculo de sentido com a vida. Enquanto a pessoa vai estabelecendo esse vínculo de sentido, é possível caminhar. Então, eu já tive pacientes, né, que suicidaram nesse longo de mais de 30 anos de terapeuta. Então, é uma coisa que deixa um mal-estar muito grande, que a gente fica com a sensação que a gente não conseguiu ajudar naquilo que era preciso ajudar, né? Mas é uma questão que escapa, né, ao nosso controle, à nossa ajuda, né? Tem um outro elemento muito interessante no suicídio, que tem um autor chamado Bert Helling, que ele trabalhou com a questão da constelação familiar. Quando você tem suicídios na família, às vezes uma pessoa suicida agora
E quando você vai atender alguém que está ligado a essa situação, que vem com muito sofrimento, você vai perguntando e você vai montando. A gente tem vários objetos, tem os bonequinhos para a gente trabalhar. A gente vai trabalhando o sistema familiar e percebe que na ancestralidade, dentro do sistema familiar, às vezes tem suicídios assim muito fortes, inclusive suicídios que ficaram como um segredo que ninguém conta. Tá? É muito forte isso. Então, é uma coisa que pode estar ligada a algum suicídio dentro do sistema familiar. Tem a questão do vínculo, né? Tem a questão de dar um sentido para a vida, né? Então, essa questão dos padres é bastante forte, porque se espera de nós, né, que a gente tenha uma vinculação mais profunda, né, com a fé, com Deus, e que daria um sentido para nós, e que dá um sentido para nós, e que nós não entraríamos nesse lugar. Né? Só que, como sendo uma doença, não poupa ninguém. Né? É igual um padre ter um câncer, né? Fala, nossa, coitado, esse padre tão bom. Ou quando é uma pessoa muito boa da comunidade, nossa, a pessoa sempre foi tão caridosa, como que teve essa doença, né? Então, a doença mental do suicídio, ela pode ser, qualquer um de nós pode ser acometido de uma doença, né? Dessa, né? Agora, é interessante perceber que sempre tem sinais, né? Tem sinais ao longo do caminho, vai demonstrando. Por isso, na formação, eu acho que os formadores têm que ficar já muito atentos a sinais que aparecem já. E, se possível, já fazer aí um trabalho de ajuda e ver o que se pode ajudar. Quanto à estatística, eu não tenho, assim, pesquisa do número de padres no Brasil, no mundo, tá? Padres e freiras, padres religiosos, diocesanos, né? Então, é interessante a gente saber, assim, que tem um número bem alto, né? Então, assim, sobre o suicídio, colocaria essas três coisas aí, a questão do vínculo, a questão do sentido e a questão de ter pessoas já ter suicidado dentro do sistema familiar, às vezes um avô, ou até o bisavô, tá, bisavó, e quando você vai trabalhar, né? Só para concluir, tinha um menininho, um dia de 5 anos, a família trouxe, falando assim, nós estamos muito assustados, o nosso menino só fala em suicídio, suicídio, suicídio. 5 não, eram 7 anos ele tinha. E aí foi interessante, quando eu fiquei com ele na sala, conversando, tal, pedi para ele montar os bonequinhos, assim, e aí ele colocou o pai, colocou a mãe, colocou a irmã, e colocou ele para fora, olhando para fora, assim. Mas, claro que ele colocou de modo inconsciente, né? Falei, coloca como você quiser esses bonequinhos aqui em cima dessa mesa. E aí eu perguntei, para onde que você está olhando? Aí ele ficou, aí ele falou assim, estou olhando para o meu primo. Aí eu falei assim, então tá, então eu vou pegar um bonequinho agora, eu vou colocar aqui representando seu primo. Pode ser aqui ou mais lá, mais longe. Aí achamos a distância, certo? Aí ele ficou olhando. Eu falei, o que aconteceu com o seu primo? Ele falou, ele morreu. Aí ele falou, morreu? Eu falei, Eu falei, o que você quer? Ele falou, eu quero ficar com ele. Aí começou a falar que brincava, aí contou a história, eu fui perguntando, e aí eu falei, você pode ir até ele, ali no trabalho, né? Aí ele levou o bonequinho que representava ele Aí ele chorou muito, aí fizemos um trabalho de conversa, de diálogo, de despedida desse primo, né? E uma frase muito interessante nesse trabalho é assim, eu lamento profundamente que você tenha ido, sinto muita falta, né? Às vezes quando a gente trabalha com uma pessoa que o que morreu está lá em outras gerações, no sentido do sistema familiar, a gente dialoga, né, em cima de outra forma. E aí ele voltou, né, falando que ficava, que não ia seguir. E aí eu deixei ele em pé, falei, onde você quer ficar agora? Aí ele trouxe ele para junto do pai, da mãe e da irmã. Aí ele trouxe e ficou ali. Aí, passado mais ou menos uns 2 meses, eu telefonei para os pais, perguntei como é que ele estava, ele falou, não falou mais em suicídio, não, tá? Graças a Deus, voltou para a escola, não falou mais em suicídio. Também não contei a história, né? E só perguntei sobre o primo se era verídico, se isso era uma história real, ou se era uma fantasia. Eles disseram que era real, que o primo tinha morrido mesmo. Então é assim, o Bertin Hellinger, ele tem muitas obras escritas. Aqui no Brasil tem bastante gente que trabalha com a constelação, né? Em Ribeirão Preto tem o Dr. Fernando, que foi meu colega de formação, ele é médico gastro na parte de profissão, e trabalho com essa área da psicoterapia. A gente já fez muitos trabalhos juntos. Antes de passar a palavrinha para o padre Marcelino, para ele partilhar também, o senhor disse, padre Tatagiba, de alguns sinais que a pessoa vai dando nessa questão do suicídio.
Isso, o senhor mencionou a atenção no momento da formação. O senhor poderia nos dizer, de um modo bem prático, para a gente que é bastante leigo no assunto, essa questão desses sinais que a gente deve ficar atento? Sim. Por exemplo, eu fiquei na formação bastante tempo, então eu tinha um seminarista que um dia um colega falou assim: ô padre, o senhor sabe onde que o fulano de tal fica? Aí eu falei: fica como? Ele falou assim: ele fica lá onde fica a caixa d'água, né, o seminário é alto, um prédio alto, e ele ficava na caixa d'água, sabe, num lugar, tá. Aí, quer dizer, um lugar muito perigoso, um lugar que ele podia cair, era um lugar de risco, né? E isso é um sinal, não quer se dizer assim que é um suicida, mas ele estava sempre expondo a vida. E todo comportamento assim, de risco, bebedeiras, prestar atenção, direção com muita velocidade altíssima, às vezes um seminarista que dirige de modo muito louco. Então, você fala assim, aqui tem um sinal, né? Então, a gente precisa estar prestando atenção, muitas coisas de risco que aparecem. Entre nós, os padres, às vezes a bebedeira, às vezes a direção com muita velocidade, às vezes a exposição em muitas situações de risco, a pessoa muito fechada, isolada, não aparece nunca na reunião do clero, não aparece junto do presbitério, está sempre isolada, né? Uma vez eu fui assessorar uma diocese no interior, e tinha um padre que tinha uns 5 anos de padre, mais ou menos, e aí foi muito interessante, o bispo era um estrangeiro e tal, e aí o padre estava muito triste. Na segunda-feira, quando começou o trabalho, eu falei: o que você está tão triste? E ele estava muito isolado da paróquia, né? E aí ele reclamou, falou: estou muito isolado da paróquia e tal, e estava muito desmotivado, e com sinais que, se nós não percebêssemos, ele poderia ir para um lugar desse. Não que essa paróquia, o isolamento, seja causa, mas a pessoa vai já construindo uma coisa de isolamento, né? Sim, sim. Certo, padre. O padre Marcelino está com a gente, o padre Edson também, podem ficar à vontade. Muito bem, eu ouvi-los, isso é muito enriquecedor para nós. Eu creio que o formato que os presbíteros aqui do Regional proporcionaram realizar esse evento tem sido uma riqueza muito grande, todos eles que aqui passaram, e vocês dois não foram diferentes, não é? Eu estava aqui conversando também aqui no chat com o padre Cássio, o padre Tatagiba, e os bispos têm uma preocupação muito grande, têm tocado nesse assunto que foi levantado aí, né? A questão do suicídio. Eu não sei a possibilidade e também como é que seria isso, mas o regional pudesse oferecer, ainda que de um mini curso, sobre a questão psicoespiritual. Não sei nem se existe esse termo, né? Psicoespiritual hoje. Porque aí eu queria fazer uma pergunta também para os dois, né? Qual é a divisória do aconselhamento espiritual, né? O aconselhamento pastoral que o padre tem com aquela pessoa que ele busca 1, 2, 3 vezes no mês ou no ano, alguns de acordo com a sua necessidade, ou o acompanhamento, vamos dizer assim, terapêutico, né? Que são dois caminhos que às vezes são muito próximos, são divisas, mas como é que nós podemos, nessa divisa, enfrentar o pós-pandemia, quando acontecer? Como é que nós vamos trabalhar conosco essas dimensões que aqui foram abordadas, a história contada aí também, né? As mudanças que as nossas fotografias vão acontecendo e o corpo também ao longo da nossa caminhada quanto padre. Não sei se está claro, né? Como é que a gente pode, então, fazer esse caminho? Obrigado. Pois é, eu acho que a partir da nova ratio, né, sobre a formação permanente, né, dos presbíteros, eu acho que nós podemos criar uma pastoral presbiteral mais arrojada, sabe? Uma pastoral presbiteral que a equipe seja composta por vários profissionais, entendeu? Pessoas mais aprofundadas na área da espiritualidade, psiquiatra, psicólogo, pessoas que ajudam a fazer a leitura dos fenômenos humanos, das questões que aparecem conosco. Então, uma pastoral presbiteral que ela tem uma equipe mais multidisciplinar, né, onde pode fazer uma leitura. Porque o campo da psicoterapia é um campo de autoconhecimento. Eu vou fazer a distinção que eu vi esse dia num seminário que eu participei com Carlos Domingos Morano,
sobre a antropologia do desejo, né? Então, o trabalho da psicoterapia nos leva ao autoconhecimento. O trabalho do aconselhamento espiritual, do trabalho da espiritualidade, vai nos levar para a comunhão com Deus. Então, são perspectivas diferentes, né, que se integram. Olha esse livro do Tomás de Kempis, né, nós dizemos, que o Leonardo Boff, né, fez uma tradução muito boa, o livro Imitação de Cristo e Seguimento de Cristo. No número 5, né, da Imitação de Cristo, ele fala assim: as paixões desordenadas. Toda vez que alguém deseja alguma coisa de forma desordenada, logo se torna ansioso. Que é quanto ansiolítico nós, né, tem um consumo tão alto de ansiolítico. Meu irmão é do Conselho de Farmácia, ele é farmacêutico, e é muito interessante, ele me fala sobre essas questões dos psicofármacos. É uma loucura, né? É um comércio maluco, assim, da indústria farmacêutica, atrelada com médicos, etc. Então, essa questão, eu acho que eu sigo muito o método inaciano, né? E eu gosto, né, para a minha espiritualidade, faço os retiros em Itaici, os retiros de silêncio, e me ajudam muito, porque nós vamos mexendo nesse lugar aí do fundo do mar, né, do iceberg aí. Agora, você imagina, esse material aí é fantástico, porque a nossa riqueza está no nosso interior, né? Então, quanto mais nós vamos lidando com toda essa realidade aí, mais criativos nós ficamos, né? Então, eu acho que mexer nesse lugar é trabalho da psicoterapia. O que eu faço, do que eu descubro de mim, é papel da espiritualidade. Eu vou colocando, o Padre Edson falou muito bem, sobre a missão, né? Então, é muito interessante nos meios por onde eu transito, nos debates nas universidades, às vezes a pessoa se pergunta assim: você ainda é padre? É como assim, que se você mexe com toda essa realidade, com esse lugar, você fosse perder a vocação, né? Eu falei, já corri grandes riscos, mas a vocação não é o domínio do meu controle. A vocação, ela requer um cuidado meu, mas ela é dada. A vocação é um presente de Deus, é uma graça, não é algo que você domina, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí, Marcelino. Tem uma distinção que eu faria um pouco assim. Vamos contar com o senhor o curso. Estou saindo agora, vocês ficam à vontade, porque eu tenho que voltar ao dentista ontem para terminar o serviço. Marcelino, obrigado. Antes de você sair, na pandemia, um dos sintomas muito grandes, que tem uma dentista que tem 38 anos de profissão. Ela nunca viu tantas pessoas com os dentes arrebentando durante a pandemia. Ela está assustada, até convidei ela para um curso, porque essa área aqui é uma área muito da nossa agressividade, entendeu? Então, é muito bom você estar cuidando, né? Os dentes, você vê que os felinos, de modo geral, quando eles ficam agressivos, o que eles mostram? Os dentes. E, às vezes, a gente está puto da vida e está rindo. Você olha no sorriso, aí tem um riso, mas tem um negócio preso pelos cantos assim, você sabe claramente que não está em riso ali. Tem uma coisa diabólica de raiva que a gente está vivendo, né? Então, a gente está arrebentando os dentes, né? Então, bom cuidado com a boca, foi bom que eu lembrei desse assunto. Bom, obrigado por você. Tá bom? Marcelino, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo apoio, pelo suporte, viu? Deus abençoe e continue iluminando o senhor aí no trabalho. Foi um prazer encontrar, viu? Marcelino, um abraço. Mais uma vez, gente, Padre Tatagiba, Padre Edson, eu gostaria, infelizmente o nosso tempinho já está chegando ao final, é uma pena mesmo, porque foi muito rico, foi muito bom, né? As mensagens do pessoal que vão chegando, tá todo mundo muito agradecido. Padre Edson, muito obrigado pela partilha, muito obrigado pela presença, foi excelente. Muito obrigado. Eu agradeço muito também a oportunidade de estar nesse diálogo, né? De cooperação para que a vida possa pulsar melhor, com mais alegria, e que a gente possa estar crescendo nessa alegria de viver e também a tantas pessoas. Com certeza. Muito obrigado. Eu desejo a todos. Pelo convite. Eu desejo a todos. Preparar o nosso workshop. Tá ok. Eu desejo a todos os presentes que estão presentes aí uma missão.
eu fiquei pensando aqui, né, o que é espiritualidade e o que é psicoterapia, e às vezes a gente tem uma espiritualidade que não tem corpo, né? Uhum. E eu creio que tem que corporificar a espiritualidade, a experiência de Deus. Justamente. Sim. Patata Giba, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença, pela partilha. Foi excelente. Obrigado de vocês todos, o Leste 2 aí pela estrutura de preparação e uma missão com muita saudabilidade, com muita alegria, com muita paz, com alegria evangélica, né? Com muita perseverança e muita esperança. Tá? Muito obrigado. Amém. A todos, pessoal, esses 3 vídeos que nós fizemos, o de terça-feira com o padre José Marins, o de ontem com o Dom Joel Portela e o padre Patrick, e o de hoje com o padre Edson e o padre Tata Giba, estão todos disponíveis, sim, no canal do YouTube do nosso regional. Podem acessar quantas vezes quiserem, no momento que quiserem, partilhem com seus presbitérios também, com seus colegas, para que mais gente possa ver cada vez mais esses nossos momentos de partilha, de riqueza, de experiência dos nossos irmãos. Foi muito bom. Para a gente encerrar, então, eu vou pedir para o padre Tata Giba nos abençoar e derramar sobre nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Josafá, cuja festa hoje celebramos, por intercessão de Nossa Senhora e de todos os santos e santas, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos obrigado, Padre. Amém. Obrigado, Padre Giba. Obrigado, Padre Edson. Para todos. Para todos. Que vençam aquilo que Deus escolher para guiar o nosso povo. Amém. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Obrigado ao Regional. Chavana, obrigado pelo trabalho. Deus abençoe. Tchau.